Bem, amigos, boa noite a todos. Sempre é com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui hoje para transmitir mais uma live via Web TV Espiritismo. Lembrando dos nossos parceiros que esta live está sendo redirecionada, também retransmitida para a Rádio Portal da Luz, a Web Rádio Amigo Espiritual, o CDCC lá de Serrinha, a TV7 e aqui, né, na Web TV Espiritismo. Desde já a gente pede a vocês que deixem seus comentários. Hoje nós teremos um momento de perguntas e respostas, como a todas as outras também, momento de interação. Deixe seu like, é importante isso, porque o YouTube entende que o conteúdo foi interessante e realmente é interessante. Né? Se inscreva no canal, vocês que ainda não se inscreveram, porque isso ajuda a fortalecer o canal, ajuda a desenvolver o movimento, o conteúdo espírita, né? E o movimento espírita. Amanhã nós teremos aqui Deusa Samu, ela que já esteve aqui na Web TV Espiritismo com o tema Os Desafios do Adolescer. Olha, não é do adolescente não, é os desafios do adolescer. Então, um tema excelente. Então, amanhã estaremos aqui com Deusa Samu. Meus amigos, hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui na Web TV Espiritismo Robson Cunha, que é da cidade do Salvador, um grande estudioso da doutrina espírita, é espírita há longos anos, trabalha aí com esse estudo da ciência, da psicologia mais profunda e a psicologia analítica, sempre casando com a doutrina espírita que a gente, né, hoje nós temos aqui um banquete. Então, Robson, que Jesus lhe abençoe, seja bem-vindo à Web TV Espiritismo, a gente agradece, né, por atender esse convite. Robson é ligado ao Centro de Estudos Espíritas de Francisco de Assis. Então, que Jesus lhe abençoe, que os anjos de guarda, em especial o seu anjo de guarda, possa lhe inspirar e tocar os nossos corações. Robson falará sobre o homem de bem, quem é o verdadeiro homem de bem. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Ailton. A gratidão é toda minha pela oportunidade do convite em trabalhar na seara do Divino Mestre. Obrigado ao Senhor Jesus, que sempre nos abre portas para o seu trabalho, e a Ele sempre rogamos a sua misericórdia de nos usar como instrumentos para os seus propósitos, né? Quando ele disse que jamais perderia uma ovelha do seu rebanho. E nós estamos aqui para levar a doutrina espírita. Agradeço aos dirigentes da casa, agradeço a todos que estão presentes nos ouvindo e aqueles que nos assistirão por gravação nos seus horários possíveis, né? Essa palavra sempre fica. Quem é o homem de bem, né? Eu gostaria de fazer um preâmbulo para que a gente percebesse, através de uma contextualização, o nosso propósito no nosso trabalho, na nossa caminhada, na nossa divulgação da doutrina. Nós estamos no Espiritismo há muitos e muitos anos. Foi um legado que o meu pai me deixou, não parece, mas já fui pequeno um dia, eu olhava para ele assim, de cima, segurando a sua mão, faleceu com 90 anos de idade, mas foi um legado que o meu pai me deixou, foi a doutrina espírita. Entrei com ele, ia para os centros com ele, onde ele ajudava no André Luiz. Me afastei, né, porque a vida tem isso também, por um certo período de tempo, e retornei pela dor, né, como muitos entram em contato com a doutrina, muitas vezes, ou com a religiosidade, ou com o desenvolvimento da dimensão espiritual do desenvolvimento humano. Mas, nos nossos tantos estudos, uma certa feita, eu me deparei com uma frase de Joana de Ângeles, onde ela disse assim: conheça-se, olhe para quem você verdadeiramente é, e saia da hipocrisia de ser aquele que não é. Porque
Essa hipocrisia nos distancia da evolução. Então, a veneranda, ela foi contundente em nos dizer que Santo Agostinho estava certo e tinha um bom propósito. Quando lembrou que os filósofos já traziam, conhece-te a ti mesmo. É bom a gente frisar esse ponto, porque estamos discutindo quem é o homem de bem, né? Outro ponto que a gente traz, não estou trazendo aqui nenhuma verdade, né? Eu costumo dizer que a verdade ela é sempre atualizada, e o que nós estamos trazendo aqui nada mais é do que um resumo dos nossos estudos, quando debruçados numa infinidade de livros, né? E ouvido uma diversidade de preleções, mas estamos trazendo aqui somente as nossas melhores hipóteses, né? E nunca, jamais a verdade, porquanto somos aprendizes, estamos apenas e ainda no segundo mundo da escala evolutiva. Mas não só a seara espírita, com a sua doutrina, através das literaturas, nos mostram muita coisa ao longo desses anos, como também a convivência com os assistidos, a convivência com os companheiros de caminhada, com os trabalhadores, a convivência com uma prática clínica, a convivência com os transtornos que acometem principalmente nós ocidentais, né, no contexto de hoje, na atual conjuntura, com um grau de dificuldade de acesso à satisfação das necessidades muitas vezes básicas, altamente dificultado, que produz angústia, que produz sofrimento. E é exatamente nesse contexto, e com o propósito de trazer uma realidade material para essa dimensão espiritual, porque tem também um cunho de aquietar os nossos corações e retirar de nós uma ansiedade que a gente vê num conflito constante pelo qual muitos de nós passamos, mesmo conhecedores da doutrina espírita, de entender que por mais que eu estude, por mais que eu frequente, por mais que eu ore, eu não consigo me tornar um homem de bem, me tornar uma pessoa de bem. Eu não consigo evoluir. Tem muito de angústia, por incrível que pareça, na caminhada de muitas pessoas que exigem de si mesmo um comportamento coerente com aquilo que é trazido nas doutrinas, né? Com aquilo que é trazido nos livros, tanto da codificação das obras básicas, e eu vou frisar aqui obras básicas, quanto também aquelas que são trazidas pelos caridosos médiuns, né, que psicografam as obras daqueles mais caridosos espíritos elevados que nos mandam as suas mais atualizadas informações através daquela coletânea de livros dos diversos autores espirituais que nós chamamos de elos doutrinários. A gente precisa entender que nós somos humanos, nós somos espíritos em um corpo material, mas esse corpo não é meramente para simplesmente permitir ao espírito que exerça o seu período reencarnatório. Não é só para isso. O corpo tem um papel fundamental através de um conjunto de propriedades materiais. Um maior conjunto vem do cérebro, né? Que é uma estrutura fascinante e que está diretamente ligada ao processo evolutivo, porque faz o gerenciamento das nossas sensações, das nossas emoções, das leituras que fazemos da vida. Então, quando, na parte 3 do Livro dos Espíritos, recebemos as recomendações espirituais através da lei de conservação, que este corpo precisa ser conservado, nós precisamos entender que não é simplesmente
porque é morada do espírito e o espírito precisa se expressar através desse corpo. Nós estamos à mercê daquela lei, devedores do cumprimento daquela lei da conservação, porque esse corpo físico, ele tem todo um conjunto sensório, captadores da realidade externa, que levam essas informações para o cérebro, que processa e imprime no perispírito essas sensações. O diálogo das coisas do mundo, o diálogo das expiações e provas, o diálogo das vicissitudes, das dificuldades pelas quais nós passamos, elas chegam ao espírito através da impressão do sentimento. Eu vou dar um exemplo aqui para que a gente possa perceber mais claramente o que eu estou falando e talvez a gente perceba também o porquê que esse preâmbulo está sendo feito para a gente conversar sobre o homem de bem. Se nós chegarmos a alguns restaurantes que estiverem abertos, decentemente vestidos, e tiver alguém fazendo uma refeição e pedirmos, me dá um pouco do que comes, incontestavelmente, invariavelmente, a resposta será sempre não em todos os restaurantes. Isso é uma experiência que pode ser feita. Mas, se passarmos por uma pessoa em situação de rua e pedirmos a ela, me dá um pouco do que comes, invariavelmente, a resposta será sim. Essa pessoa talvez nem fale e estenda o que come para nos ceder. Onde é que está a diferença? Aonde está a diferença? Por que alguns nos negam? Por que alguns que têm muito nos negam? E por que aqueles que muitas vezes não têm nada nos doam? Aquele que está em situação de rua, quando nos ouve pedir um pouco do que ele come, ele sabe que devemos estar com fome, acredita piamente nisso. E ele já sentiu a dor da fome. Ele não sabe o que é fome, ele sente o que é fome. Ele já sofreu a fome não saciada, não satisfeita. Então, uma coisa é antes, outra coisa é depois. A gente pega por empréstimo da filosofia dois termos, a priori e a posteriori. A priori, antes da experiência. A posteriori, depois da experiência. A experiência, a vivência, o viver, o contato com a situação, a socialização, as relações interpessoais, elas provocam sensações, o que a psicologia traz como afetações, afetos. Aquelas relações, aquelas situações, elas nos afetam de alguma forma e nos provoca um sentimento. É esse sentimento que é impresso no espírito, é esse sentimento, essa dor, como diz Joana de Ângeles, que imprime, que é impressa no espírito e que educa o espírito. E que burila o espírito. Aquela pessoa que nos deu o que comia, mesmo sem ter a perspectiva de ter alguma coisa para comer novamente, ela viveu a dor da fome e aquela dor já era conhecida dela. E quando aparece alguém diante dela pedindo o que comer, ele lembra dessa dor da fome. Ele não lembra conceitualmente, mas ele lembra da dor que ele sentiu quando sentiu fome, quando teve fome e quando não comeu, né? Por ele saber o que é aquela dor, ele dá o que está comendo, invariavelmente, né? Então, isso é a posteriori, ou seja, depois da experiência da fome, no caso desse exemplo metafórico que nós trouxemos aqui. Então, aqueles que estão no restaurante,
elegantemente trajados, e que estão ali calmamente vestidos num ambiente refrigerado, né? Confortável. É provável que ele não tenha passado pela experiência de sentir fome e não ter o que comer. É provável que ele satisfaça todas as suas necessidades por ele mesmo, com o dinheiro que, por justiça, ganhou, né? E o próprio Kardec e o próprio Jesus dizia isso: a todo trabalhador é digno o salário que recebe, né? A questão é que ele pode não ter passado a dor da fome e não sabe o que sente aquele que lhe aborda. A mesma coisa, se o propósito é nos tornarmos pessoas de bem, essa é a razão que explica estarmos aqui, para vivermos a experiência. Se a evolução espiritual, se o aprendizado, se o burilamento, se a santificação do espírito pudesse ser simplesmente teórica, nós teríamos ficado no plano espiritual, porque lá, como diz André Luiz, estão as melhores academias, com as mais atualizadas tecnologias, e lá, mais do que essas academias altamente tecnológicas e evoluídas, estão eles, esses autores espirituais. Então, poderíamos frequentar, no plano espiritual, essas academias, ouvir os ensinamentos, ouvir as orientações, adquirir as informações, construir o nosso conhecimento e ficar por lá mesmo. Mas como a evolução espiritual não é meramente transmitida, né? Ela precisa ser vivida. Não fechamos um livro, estamos evoluídos. Ao desconectarmos dessa conversa que estamos tendo, estaremos transformados, seremos outros, né? Porque estamos agregando alguma coisa àquilo que já temos e construindo o nosso conhecimento, mas construindo o nosso conhecimento preparatório para irmos para o campo de provas, para o campo de experiências que é a vida, que é o viver. Para nos tornarmos homens de bem, pessoas de bem, nós precisamos apenas viver. Apenas viver. Mas, Robson, como é tornar-me uma pessoa de bem apenas vivendo? Porque assim, se Deus nos deu a concessão de uma reencarnação por misericórdia, se Ele nos atribuiu a responsabilidade de nos tornarmos pessoas melhores do que o que fomos, Ele, por justiça, jamais nos deixaria desamparados, mas não desamparados dele, nem do Filho dele. Ele jamais nos deixaria desamparados dos recursos necessários para dar bom termo às responsabilidades que nós temos de reparação e de burilamento, de transformação e de evolução. Esses recursos estão no corpo físico. Esses ouvidos que ouvem o que nós falamos, inclusive sou aprendiz de mim mesmo, porque também ouço, e o meu cérebro aqui também processa o que está ouvindo de mim mesmo e atualiza, né, os nossos conteúdos. Esses ouvidos que captam o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos recebendo, capta com o propósito de levar para um centro de processamento e armazenar as informações que servirão de parâmetros, de baremas, de balizadores, de orientadores, de referência para o nosso comportamento. Os nossos olhos também são sensórios, captadores da realidade externa. Se vejo, se leio, levo para o meu cérebro o conteúdo dessa leitura, que ele vai processar, elaborar aquilo que está lendo, juntar com outras informações adquiridas anteriormente, atualizar esse conjunto de conhecimentos que temos,
que servirão também de balizadores morais do nosso comportamento. Mas, entre abrirmos um livro, fecharmos e ter o nosso comportamento mudado, há um gap, há uma distância muito grande. E é exatamente nessa distância que está o viver, que está a experiência, que está o, entre aspas, passar fome, sofrer as vicissitudes. Lógico, passar fome é uma expiação para a singularidade de determinados espíritos. Não é à toa e não é injustiça, né? Mas é processo que se faz necessário para o burilamento do seu comportamento espiritual, com base em toda a sua história de espírito, que envolve diversas encarnações, diversas passagens pela vigília e diversas passagens e permanências nos entrevidas também. Porque quando desencarnamos, antes da próxima vinda, nós passamos aí no entrevidas um período de tempo no qual assimilamos as experiências vivenciadas na vigília, na encarnação. É exatamente ali que a gente olha para o que fez e olha para o que falta fazer, né? E decidimos encarnar novamente e apelamos à misericórdia divina que nos permita outra oportunidade igual a essa, né? Então veja que quem é o homem de bem? O homem de bem é aquele que vive, o homem de bem é aquele que experiencia, ou a pessoa de bem é aquela que se socializa. Não existe evolução espiritual isolados nós não evoluímos, apenas lendo a gente não evolui, apenas ouvindo a gente não evolui. Eu preciso me relacionar, eu preciso ir para o mundo. E o primeiro espaço que me recebe no mundo é a família. E é exatamente essa convivência no seio familiar que, antes de ser um celeiro para a reparação, né, das dívidas e das animosidades, ela é um celeiro educador para o balizamento moral. E é na família que nós nos revelamos. É exatamente ali que nos mostramos o que somos, verdadeiramente aquele que somos, aquele como viemos. Então, a família é o primeiro espaço onde o espírito tem a oportunidade de, não somente ouvindo as orientações, as ordens dos seus pais ou dos seus cuidadores, de como proceder na vida, mas vivendo essa relação. Vivendo e conflitando muitas vezes. E aqui eu faço um parêntese para trazer uma proposta de se revisitar, de revisitarmos o conceito de conflito, porquanto o conflito está com um sentido pejorado, como alguma coisa ruim, mas o conflito ele vai existir sempre que estivermos em contato com alguém. Mas o conflito vai existir sempre que não estivermos em contato com alguém. Porque quando assim estivermos fisicamente solitários, nós estaremos em contato com a gente mesmo. E tem uma pulsão do espírito, né? Tem aquela parte do espírito que são resultantes de as suas vidas, do grau evolutivo em que ele se encontra, do ponto em que ele está, do conjunto de conhecimentos e de experiências que ele viveu nas vidas anteriores e nos entrevidas. Então, tem um conteúdo dentro de cada um de nós que quer sair, que quer se expressar. Paulo,
em Atos dos Apóstolos, registra que, quando ele disse que o que quero, eu não faço, mas o que não quero, eu faço. O bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então veja que Paulo vivia ali um conflito existencial, ele percebeu isso num diálogo com ele mesmo. Peraí, Jesus me diz o que é concupiscência, mas eu sei que essa é a lei, mas eu não consigo atender à lei. E ele vivia nesse conflito. Então, através de Paulo, a gente percebe que tem um conteúdo do Espírito que precisa ser enxergado, acessado e respeitado. Aí eu trago de novo a irmã veneranda Joana de Ângeles, quando ela diz, olha aqui em você e saia dessa hipocrisia. Então, Paulo não se pensava santo, ele não insistiu na hipocrisia, olhou para dentro dele mesmo e disse, não, mas tem algo em mim que me leva a fazer o mal. E olhe que Paulo já era Paulo, não era Saulo, ele já era Paulo, né? Depois do caminho de Damasco, já estava num processo de santificação. Mas ele percebeu que tinha essa pulsão de um verdadeiro eu que queria se expressar, queria se manifestar, e a consciência, a razão, dizia, não, não pode, não, não deve. Quem é o homem de bem? Quem é a pessoa de bem? Para chegarmos a nos classificar como pessoas de bem, nós precisamos, primeiramente, olhar para a gente mesmo. Eu estava numa reunião que antecedia uma palestra, onde as pessoas entenderam dar um balanço ali das suas caridades. E no ano passado eu dei 8 cestas básicas, mas esse ano eu pretendo dar 12. E porque no ano passado eu fiz isso, no ano passado eu fiz aquilo, nesse ano eu pretendo fazer mais. Eu estava ouvindo tudo aquilo. E as bondades desfilando sobre aquela mesa. Mas as bondades não importam. As nossas bondades, as nossas coisas boas são para tolos, porque alimentam somente a nossa vaidade. E eu dei uma pausa e propus uma reflexão. Olha, ok, vocês já sabem o bem que fizeram. Agora sim, olha também para o ano passado e vê qual foi o mal que fizeram. Mesmo espíritas, mesmo trabalhadores da doutrina espírita, mesmo estudantes da literatura espírita, os olhos simplesmente se arregalaram. Mas esse é o nosso propósito. Não há mais tempo para olharmos para aquilo que nós já somos bons. Quem é a pessoa de bem? É aquele que enxerga verdadeiramente quem é. É aquele que com coragem, com seriedade, são termos também de Joana de Ângeles, olha para si mesmo e assume-se, afirma-se daquele jeito, né? A minha mãe, que morreu com 86 anos, um mês, né? Um mês antes do meu pai, parece que eles estavam só se esperando. Ela, quando eu chegava à casa dela, ela dizia, chegou meu santo. E até uma determinada idade, eu acreditava naquilo, que eu era bom, que eu era realmente puro, que eu era realmente santo. Mas a gente vai crescendo e vai mudando de fases na vida e vai encontrando com a gente mesmo e vai percebendo, olha, eu sei que minha mãe só fala a verdade, mas dessa vez ela se enganou, porque eu não sou tão bom assim. É nesse momento que tem a transformação, é no momento em que eu olho para quem eu verdadeiramente sou, para aquilo que eu ainda tenho que trabalhar em mim, que a transformação, que o burilamento acontece, que a luz se acende. Se a gente observar uma lâmpada, ela só produz luz porque tem 2 polos, um positivo e um negativo. Se ligarmos a uma lâmpada somente o polo positivo, ela não acende. Se ligarmos a uma lâmpada somente o polo negativo, ela também não vai dar luz. É preciso que o negativo e positivo sejam ligados, se integrem
para que a luz se acenda. Assim somos nós. É preciso que aqueles conteúdos sombrios, aqueles conteúdos que ainda preciso trabalhar, recebam a luz da consciência, saiam do meu inconsciente para a luz da consciência, para que eu possa enxergar e burilar cada um desses pontos que em mim urge, né? Receberem atenção, vamos dizer assim. E é um processo, a transformação de cada um de nós em pessoas de bem. Eu não quero desestimular ninguém, mas nós estamos ainda no segundo mundo da escala evolutiva e tem mais 3 aí pela frente. Né? Nós já tivemos algumas encarnações e teremos milhares de outras. Mais uma vez eu digo, até porque não sou eu que digo, não sou apenas porta-voz das leis naturais, né? Nós teremos milhares de outras encarnações exatamente para oferecermos uma atenção igual e contrária, uma energia oposta àquilo que me tenta, e foi exatamente o que Paulo fez. Quando ele percebeu que o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu faço, ele disse, epa, aqui tem alguma coisa. E nós não nos transformamos em pessoas de bem se não oferecermos uma resistência, ou seja, uma atenção igual e contrária àquilo que pulsa em mim. Se não pulsar, está errado. Se não pulsar, tem uma enfermidade, tem uma patologia. Se nós não tivermos alguma pulsão ali, a gente precisa analisar, porque todos temos. Santo Agostinho fez Santa Mônica, chorar horrores. Um padre disse a Santa Mônica, não é possível que Deus não veja o volume de lágrimas que você já derramou por seu filho. Santo Agostinho foi adúltero, teve um filho bastardo, até que também teve o seu caminho de Damasco, mas vamos dizer que o caminho de Damasco de Santo Agostinho foi encostado num pé de árvore. Ali ele teve um clique, né? E vai abrir o Evangelho e vê uma passagem que ele é imperfeito, mas que ele pode ser perfeito. Ali cai a ficha. E todos nós temos o nosso caminho de Damasco, a psicologia analítica, a psicologia profunda de Joana de Ângeles, a mesma psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que foi contemporâneo de Freud, da psicanálise. Né? Freud não traz a psicologia, ele traz a psicanálise. Essa psicologia profunda mostra que nós temos um conjunto sombrio que viemos para essa encarnação exatamente para que, com o nosso conjunto sensório que capta os efeitos da realidade externa e coloca dentro de mim, através da dor, da impressão de um sentimento qualquer, alegria, tristeza, angústia, né? E é somente essa linguagem que o espírito entende, né? Ele não entende, não se transforma só pela teoria, ele precisa estar sujeito à impressão da dor em si mesmo. A dor é educadora, como diz Joana de Ângeles, e é essa a razão. Somente assim, através desse corpo, é que o espírito recebe os efeitos produzidos do seu viver. Então, quem nos ensina a tornarmos-nos pessoas melhores é o mundo, é a vida, é o viver. Através das situações pelas quais nós passamos, que nos ensina, e através das pessoas com as quais convivemos em todas as dimensões humanas, né? Seja na dimensão familiar, seja os companheiros que trabalham na nossa dimensão, quando trabalhamos a nossa dimensão espírita, aqueles companheiros que passam na nossa vida através do exercício da nossa dimensão profissional. Então, é exatamente dessa forma que nós nos burilamos. Nós começamos o processo de individuação, que é nos tornarmos indivíduo, que é nos tornarmos pessoa, que é revelarmos a nossa verdadeira essência, porque nós temos uma essência divina
em nós, isso se dá de duas formas. Uma forma individual e uma forma coletiva. Eu me transformo numa pessoa de bem através dessas duas formas, desses dois vetores. Individualmente, eu preciso entrar em contato comigo mesmo. Sempre. Nós temos um conjunto que é de série, da lei natural, está em todos nós, um conjunto de emoções ditas primárias, que são a alegria, o medo, a raiva, o nojo, né? E a tristeza. Para alguns autores são 7. Vamos ficar com essas, né? A alegria, a raiva, o nojo, o medo e a tristeza. São 5 emoções básicas e primárias. Primárias porque o Criador instala na gente nos primeiros momentos da vida, nos primeiros meses de vida, ainda bebês até 6 meses, né? Criança a partir do 6º mês. Ainda bebês, essas emoções, elas são instaladas na gente e são primárias também, não só por serem as primeiras a serem instaladas, mas também porque asseguram a sobrevivência. Se eu não tivesse medo, eu atravessaria a rua sem olhar para os lados. Se não tivesse medo, eu arriscaria a minha própria vida e viveria sobre risco. É o medo quem assegura a minha sobrevivência, né? Sem a tristeza, eu não entraria em contato comigo mesmo. A tristeza, ela é uma emoção que tem a propriedade de me trazer para mim. E muitas vezes os nossos pais nos criam para alegria, mas não nos criam para felicidade. Porque quando uma criancinha está triste, os pais tendem, por amor, entre aspas, né, a tirarem aquela criança da tristeza. Vem cá, vou fazer a comidinha que você gosta, vamos ali comprar um presentinho para você. Nos tira da tristeza. E nós precisamos do contato com essa tristeza. Então, essas emoções, elas nos ajudam muito a entrarmos em contato com a gente mesmo e nos conhecermos. E um subprocesso do processo de individuação é individual, eu comigo mesmo. Seguindo o que Santo Agostinho também nos orienta na questão 919, dá um balanço do seu dia. E aquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, no homem de bem, também nos orienta. Analisa o teu dia, veja o mal que você fez, né? Veja se você foi mal. Entende? Então, é esse enfrentamento de nós mesmos pelas vias individuais que Joana de Ângeles diz, saia da hipocrisia. E nós só sairemos da hipocrisia se agirmos assim, nos olharmos verdadeiramente como somos. Né? A segunda forma, o segundo subprocesso do processo de individuação, do processo de evolução espiritual, do processo de burilamento, do processo de transformação em pessoas de bem, é coletiva. Então, nós vimos aqui o subprocesso individual do meu burilamento, da minha transformação. Eu preciso frequentemente estar me visitando, como é que eu estou me sentindo, onde é que está me doendo, onde é que me inquieta, onde é que me dói, o que foi que eu fiz hoje, onde é que eu posso melhorar, percebe? Esse diálogo eu preciso ter comigo mesmo. E isso não é loucura, isso não é neurose, isso é saúde mental. Agora vamos ver o coletivo. Eu preciso me socializar. É possível que alguns de nós tenhamos aprendido na escola que o homem é fruto do meio, né? Mas isso foi uma verdade, é por isso que eu digo que não trago nenhuma verdade, porquanto as verdades elas são as nossas últimas e melhores hipóteses, porque ela pode ser atualizada amanhã. É possível que vocês assistam alguma palestra nossa dizendo o contrário do que dissemos hoje. Se
tivermos a graça de ler algum livro que nos conserte, nos atualize, nos oriente, com toda tranquilidade diremos exatamente o contrário daquilo que dissemos hoje. Então, assim, nós ouvimos que o homem é fruto do meio, e na verdade o homem não é fruto do meio. Quando o espírito desencarna, ainda sobre os vícios das drogas, sobre o vício das drogas, a encarnação seguinte não vai colocá-lo distante desse celeiro, vai colocá-lo no seio das drogas, aonde as drogas passem ao alcance das suas mãos. Porque somente oferecendo resistência, a nossa luz se acende. A evolução, ela não requer que não sucumbamos. A luz se acende desde o primeiro momentinho onde nós resistimos àquilo que está em nós. Né? Então, é coletivamente também que nós evoluímos. Quando esse jovem, quando esse espírito desencarna ainda sob o domínio das drogas, ele vai para o celeiro das drogas. Mas ele pode sucumbir, receber, aceitar, fazer uso. Ou ele pode também, como muitos fazem, criar uma escolinha de futebol para ocupar o tempo dele e ajudar outras crianças a não acessarem essas drogas. A construírem uma escolinha de balé, né? Para que essas crianças elas possam ter uma atividade coletiva que se distanciem cada vez mais daquele submundo. Então veja que mesmo nascendo no seio do submundo, não necessariamente seremos frutos dele. Não só pelo livre-arbítrio, mas muito mais por outro recurso que o Criador nos dá, que é a autonomia. Nós somos seres dependentes, precisamos do outro, mas somos seres autônomos. O que seria autonomia? Nós temos todos os recursos para dar termos à vida que tivermos que ter, às situações pelas quais tivermos que passar. Vejam, eu só compreendo o livro porque o Criador me deu o intelecto. Obras básicas. Obras básicas. Por que básicas? Porque estamos no segundo mundo da escala evolutiva. O primeiro foi primitivo. Não tinha livros no primeiro mundo, no primitivo. Lá só tinha instinto, não tinha linguagem, não tinha comunicação, né? Havia divisão de tarefas. Eu corro, cerco o bicho por ali, você vai por outro lado, e tudo isso instintivamente, sem diálogo intelectivo. Tinha somente um instinto de sobrevivência que movimentava aqueles espíritos encarnados a satisfazerem as suas necessidades para sobreviver e passarem pelo processo primitivo, que é a porta de entrada de todos os espíritos. Obras básicas, porque somente nesse mundo nós estamos recebendo as obras, porque somente nesse mundo nós temos inteligência. Antes nós tínhamos instinto, hoje nós temos intelecto. Então veja que inteligência é um recurso que o Criador nos dá para que a gente possa ler e aprender, mas que a gente possa saber que dentro de mim tem um espírito que está num determinado grau evolutivo e que tem uma tendência a certos comportamentos, que eu estou aqui exatamente para oferecer resistência a essa tendência. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, meus companheiros de viagem? É que viver não é difícil. Viver é desafiador. Eu quero aqui dizer também que nós não temos problemas, nós temos oportunidades. As situações, quanto mais dificultadas, mais estruturantes da nossa existência, ela se torna. Os rompimentos, a decepção que alguém, entre aspas, me causa ou parece me causar, a mágoa, né? A tristeza por alguém me dizer alguma coisa que me feriu, que me magoou. Tudo isso são situações estruturantes.
o luto, a perda de um ente querido, a perda de uma condição de vida que tínhamos antes, a perda de um bem ao qual estávamos apegados, a separação de uma relação, né? Então, são situações estruturantes. Estruturantes. Por que são funções estruturantes? Porque nos estruturam, nos constroem, nos fortalecem, nos tornam pessoas melhores, mais experientes. A situação de fome que aquela pessoa em situação de rua passou foi estruturante na vida dela. Não foi um castigo divino, foi uma educação divina. Por uma razão qualquer, ele precisava sentir a dor da fome, do nada comer, nada, nem vento. Aprendeu. Por quê? Porque a caridade é do coração, é espontânea. Ele deu o que ele tinha, ele não deu o que lhe sobrava. Nós só conseguimos chegar nesse patamar depois da experiência. Para sermos pessoas de bem, nós precisamos ter paciência com a gente. Porque esses somos nós, aqueles que precisam mudar em algum sentido. Nós não somos perfeitos. Nós somos perfeitos porque somos imperfeitos. E nós estamos aqui porque somos imperfeitos. Então é essa imperfeição que nos faz perfeitos para estarem aqui no estágio probatório, com oportunidade de crescimento, diante de um campo de provas, onde tudo pode acontecer. Mas eu já sei como, porque eu já tenho as instruções. Mas tem um eu em mim que muitas vezes me contraria, como contrariou Paulo, como contrariou Santo Agostinho, como contrariou São Francisco. Porque São Francisco, quando se revoltou dentro de casa com seus pais e queria sair, teve um momento que ele foi tentado, ele parou na porta de casa, ainda vestido, e se questionou: por que eu preciso fazer isso? Os meus amigos todos estão vivendo com seus pais em suas casas, têm tudo o que precisam, tudo do bom, tudo do melhor. Comem, se vestem, se educam à mercê dos pais. Por que eu tenho que sair de casa? Por que eu quero ir embora? Ele ficou tentado. E tomou o rumo da rua. O pai, que o viu saindo, disse: ei, não, olha, essas roupas também fui eu quem lhe dei. Então deixa suas roupas em casa. E São Francisco tira suas roupas e se dirige a uma lata de lixo onde algum tecido vai lhe servir de vestes. Então, também o São Francisco teve a sua crise, ofereceu uma atenção igual e contrária. Não, eu não vou permanecer no conforto do meu lar. Eu vou seguir a minha missão. Tem alguma coisa dentro de mim que me chama. E eu não vou ceder ao conforto. Eu vou me inquietar. Eu vou transgredir. Eu vou oferecer uma resistência. A minha vontade é de ir para casa e ficar com os meus pais. Mas o meu desejo mais íntimo é de viver a vida, de seguir a vida. Alguma coisa está me esperando aí na frente. E ele toma a decisão mais difícil, que é sair da zona de conforto. Quem é um homem de bem? Quem é a pessoa de bem? É aquela que se ouve primeiro, é aquela que se escuta, é aquela que entende a voz do seu próprio coração, é aquela que passa a se conhecer no exercício diário e constante, para saber qual é a sua essência, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Nós temos uma missão de nos tornarmos pessoas melhores. E do mesmo jeito que vivemos coletivamente, quando eu me torno melhor, quando eu me melhoro, o outro que me acompanha se melhora também. De alguma forma, o sistema se autorregula, né? Primeiro, é o sistema familiar que nos mostra isso. Então, assim, quem é o homem de bem? Quem é a pessoa de bem? É aquela que se entende, se admite e se afirma imperfeito. É aquela que sabe que é pecador e que é profano, mas que deseja se santificar. Quem é o santo? Santo é o pecador que nunca desistiu,
né? Santo é o pecador que não insistiu, mas persistiu. E há uma diferença muito grande em insistir e persistir. Insistir é querer uma coisa e continuar fazendo da mesma forma para conseguir. Isso não nos leva a nada. Isso nos esgota, consome as nossas energias psíquicas e a gente não vai atingir o nosso objetivo. Persistir é muito diferente. Persistir é continuar desejando ser uma pessoa melhor. Mas se eu não estou conseguindo por essas vias, eu construo uma outra estratégia. E uma outra estratégia, e uma outra estratégia. Eu vou fazer diferente até conseguir o que eu desejo. E isso é mais uma propriedade humana, é um recurso do Criador para que possamos dar termos à nossa vida, à nossa existência. É a construção das possibilidades onde elas parecem não existir. Do mesmo jeito que estamos capacitados a fazer escolha das possibilidades que se apresentam diante de nós, quando essas possibilidades não estão tão claras, nós temos também um recurso e a propriedade de construirmos uma possibilidade que não existe. A nossa inteligência, a nossa capacidade de discernir, que tudo isso é efeito de uma estrutura material, física, cerebral, né? Que nos permite engendrar, arquitetar e produzir as alternativas para fortalecer a resistência que eu preciso imprimir naquilo que para mim ainda é tendência, nós temos todos esses recursos. E quando precisarmos de forças, oremos, peçamos assistência ao Pai, né? Nós não devemos pedir ao Pai para nos livrar dos problemas, para nos tirar diante de nós as tentações, para resolver as nossas dificuldades, para nos dar o que pensamos precisar. Não. Nós precisamos pedir ao Pai forças para conseguirmos por nós mesmos. Nós precisamos pedir ao Pai luz para enxergarmos o caminho que devemos seguir com mais clareza. Nós precisamos pedir ao Pai proteção para que continuemos caminhando em direção à seara do Divino Mestre, para que um dia possamos simplesmente fazer parte do seu rebanho. Nós precisamos pedir ao Pai coragem para enxergar aquele que verdadeiramente eu ainda sou. E não ficar apegado àquele que já sou. A minha parte boa, a minha parte pura, a minha parte santa. Isso não me interessa mais. Isso já está em mim, já está incorporado, já chega o outro com naturalidade. Essa parte eu não preciso mais ver. Mas eu preciso corajosamente trazer de mim as partes que me incomodam, as partes que me inquietam, as partes que me fazem sofrer, e as partes que fazem o outro sofrer, muitas vezes esse outro são aqueles que nós mais amamos, mas esses ainda somos nós, aqueles que fazemos chorar os que mais amamos. Quem é a pessoa de bem, né? É aquele que tem fé na vida, é aquele que tem a certeza de não estar só, é aquele que sabe convictamente de que está no caminho, né? E que tem um propósito a ser exercido, e que a santificação está lá na frente, depois da curva, depois das curvas da estrada, depois das curvas da vida. Eu espero que tenha ficado uma semente no coração de cada um, e que Jesus se incumba de regar para que ela venha nos dar bons frutos. Fiquem com Deus. Que bom, Robson. Muito obrigado. Vou fazer logo uma pergunta que eu lancei no chat aí, viu? Vai aparecer na tela. A pergunta é o seguinte, Robson. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são as mesmas coisas segundo o Evangelho. Portanto, são estes o homem de bem? O padre Antônio Vieira, ele tem uma máxima muito interessante, onde ele pontua uma fala de Jesus, quando Jesus disse, saiu a semear o que semeia, né? O padre Antônio Vieira pontua que Jesus não disse, que Jesus disse, na verdade,
que Jesus não disse, saiu a semear o semeador. O semeador é adjetivo, espírita é adjetivo, cristão é adjetivo. Então, nós podemos nos intitular de espíritas cristianizados, espíritas cristãos, e não sairmos para semear. Não transformarmos os nossos conhecimentos em comportamento, em atitude. Então, não necessariamente adjetivados de espíritas e de cristãos, nós seremos as pessoas de bem. E não vamos olhar para os títulos, né? Vamos olhar para o que fazemos, para as nossas ações, vamos olhar para as nossas atitudes, né? São elas que precisam ser enxergadas corajosamente e são elas que vão nos dizer se são esses comportamentos nossos que vão nos dizer se somos realmente o semeador ou se somos aqueles que saímos a semear. A diferença está na ação, na atitude. O semeador é intitulado semeador, mas muitas vezes não significa que ele está no campo, sob chuva e sol, semeando, né, para colher. Ele pode ser semeador e está parado. Mas nós precisamos nos colocar em movimento a bem de nós mesmos e a bem da coletividade. Esses serão aqueles que semeiam, né? Que bom. Renivaldo, ele faz uma pergunta nesse sentido, Robson. Fazer o bem é possível para qualquer pessoa. Porém, para ser um homem de bem, é preciso que essa caridade bem seja feita com vontade verdadeiramente. Se assim não for, esse indivíduo pode ser considerado ainda assim um homem com característica de um homem de bem? O bem chega ao outro, né? Não importa a minha intenção. O que importa é que o bem chegou ao outro. Se esse bem foi feito por mim hipocritamente, porque ainda meu coração não é bom, não é puro, mas eu apenas li e entendi que eu preciso praticar o bem e que mesmo contra a minha vontade eu faço esse bem, começa assim muitas vezes, né? Então, assim, não é somente a intencionalidade, mas fazer o bem chegar ao outro. A experiência, essa caminhada, a recorrência em fazermos o bem, mesmo que esse bem nasça da boca para fora, vai fazer com que ele se aprofunde cada vez mais e um dia esse bem vai sair inexoravelmente do coração. Porque, olha, não é simples. O meu coração não será bom sem que eu exercite, sem que eu construa bons hábitos. E os bons hábitos se constroem na recorrência, na repetição daquilo que faço, né? Eu disse uma pessoa que me perguntou, me disse que era difícil perdoar, eu disse, olha, se é difícil perdoar, abre a boca e diz, perdoo. Perdoo-te, perdoa, abre a boca e perdoa. Mas, Robson, você está me convidando a ser demagogo e hipócrita? Se o perdão tiver que começar assim no seu coração, que assim seja, né? Começa assim, perdoando da boca para fora, começa fazendo a caridade, né, das mãos para fora, e a construção do hábito, quando a gente faz uma caridade que vê o sorriso não nos lábios, mas no olhar de quem recebeu aquele bem, isso provoca um estímulo natural em cada um de nós, estaremos estimulados a fazer o bem, e o próximo bem será do coração. Perfeito. Mais uma vez, tem uma pergunta aí no chat que eu fiz. No capítulo 17, o homem de bem nos fala de inúmeras qualidades. Essas qualidades já não justificam as verdadeiras qualidades de um espírito superior, apesar de logo existir, em seguida existir, logo abaixo existir, uma colocação dos espíritos nos dizendo que essas não são todas as qualidades do homem de bem. A psicologia de Joana de Ângeles, a psicologia profunda e a psicologia analítica, ela estabelece um corte para a psicanálise de Freud, na medida em que Freud atribuía toda a energia à sexualidade.
Carl Gustav Jung foi um missionário, um espírito missionário, que veio com o propósito de fazer a ligação da energia com a divindade, com o divino. Essa é a diferença. E foi exatamente a partir desse ponto que Jung, Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, se afasta, se separa de Freud, né? Pai da psicanálise. Para a psicologia analítica, para a psicologia, que é a mesma psicologia profunda de Joana de Ângeles, nós temos um self estruturante. Self é a essência divina que está em mim. Esse self é como se fosse uma linha tênue que liga o inconsciente, onde estão as nossas sombras, mas também os nossos valores, à luz da consciência. Esse self que liga o inconsciente ao inconsciente é o que chamamos de essência divina que nos estrutura. Nós temos os germes que estão relacionados ali no Evangelho. Enquanto germes que são desenvolvidos, alimentados com boas leituras, alimentados com boas palestras, alimentados com boas experiências, alimentados com a resistência que a gente oferece às situações que se apresentam para nós. A gente vai alimentando, nutrindo esse germe de bondade, e ele vai crescendo em cada um de nós. E vai trazendo outros valores, que a própria Joana traz como metanoia. Esses valores maiores virão no que ela chama de segunda metade da vida, metanoia, né? Quando amadurecemos, a gente olha para trás e vê, antes eu queria isso, mas hoje eu já não quero mais isso. Os valores mudam. Então, essas outras bondades não listadas ali vêm ao longo do processo de individuação. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Compreendemos perfeitamente, Robson. É porque é só um parênteses aqui, Robson. Porque as qualidades trazidas no Evangelho de um homem de bem são qualidades que para algumas pessoas se acham inatingíveis, pelo menos em uma só encarnação, e aí querem atingir tudo de uma vez só. Então é basicamente nesse sentido, né, as características do verdadeiro homem de bem, porque o verdadeiro homem de bem não sente raiva, o verdadeiro homem de bem ele sempre está ajudando o mais fraco, o verdadeiro homem de bem sempre está em sintonia com a lei divina, sempre está a perdoar quem lhe atacou. Então, são qualidades de um espírito que esteja numa condição já um tanto mais elevada do que a maioria da civilização, né? Ou não é dessa forma? Olha, a gente precisa ver, Ailton, como um processo de desenvolvimento e ter muito amor a si mesmo, auto-perdão e autorrespeito, porquanto, assim, nós não somos ainda tão perfeitos. Quando se diz que santo de casa não faz milagre, é porque em casa nós convivemos com as pessoas por mais tempo. Aquelas pessoas que estão no nosso lar são aquelas com as quais a gente conviveu até desde o dia que nasceram, muitas vezes, que é o caso dos nossos filhos. A convivência por muito tempo, ela produz o que chamamos de intimidade. Essa intimidade, ela revela quem verdadeiramente nós somos. Na rua, a gente diz assim, por favor, sente-se aqui, né? Mas em casa, a gente diz o quê? Levante daí, levante logo, esse lugar é meu. Então, veja que é um processo de transformação, né? Nós ainda não somos plenamente perfeitos. Não, é lógico que o próprio Jesus diz, estou enviando você para uma terra de lobos em pele de cordeiro. Qual é a característica básica de um planeta, de um mundo de expiação? Existem bondades e maldades, mas a maldade ainda impera. Na economia espiritual, as maldades ainda pesam mais do que as bondades, né? Então, tem gente muito boa, tem gente muito ruim. Tem gente mais ou menos boa, tem gente mais ou menos ruim. A gradação, os graus evolutivos são diversos, né? E vamos olhar para nós. O que importa é que sabemos dessas características que o Evangelho nos traz.
Mas a melhor resposta, ela é dada por a gente mesmo. Eu preciso olhar para o Evangelho, saber quais são essas características, mas corajosamente olhar para dentro de mim e saber, eu não sou tão bom assim, né? Eu não devolvi aquele troco, eu quis levar vantagem no estacionamento, eu furei a fila, né? Eu distratei, eu fui ríspido. O homem de bem não é um monge tibetano, nada contra, eles estão numa fase da vida e tem uma função, né? Mas não é ser um ser insensível, apático. Nos perguntam, mas espírita chora? Chora. Chora. Por que espírita não chora, né? Se choramos no aeroporto, se choramos a morte de alguém, é como se chorássemos a partida de alguém que viaja e que nos encontraremos novamente. Chora porque espírita também tem sentimentos. Mas espírita tem raiva, espírita perde a paciência, espírita é humano. Nós precisamos ter essa consciência. Na medida em que nos distanciamos dessa realidade de sermos humanos, nós vamos produzir dois sofrimentos. Entende? Perfeita análise, viu, Robson? Foi só mais para provocar mesmo. Não, é um tema muito interessante, Ailton, porque a gente percebe muitos espíritas sofrendo, né? Porque o Evangelho diz e eu não consigo ser. A gente é orientado, nós somos orientados a praticar o Evangelho no lar com uma água, com o Evangelho e simplesmente interpretarmos aquilo que lermos, né? Mas nós precisamos levar uma coisinha a mais, um papelzinho com por que não sou assim e o que preciso fazer para me tornar assim. Mais do que interpretar aquilo que os espíritos já interpretaram, nós precisamos buscar em nós aquele e saber como realmente nós somos. Eu ainda não estou assim, está aqui um ponto que eu preciso. Reforma Íntima Sem Martírio é um livro excelente e que não é para ser lido da primeira à última página numa única sentada. Reforma Íntima Sem Martírio é um livro da irmã do Fox, que foi médium, né, no processo da codificação, e que ela mostra em cada capítulo uma reflexão. Nós precisamos ler o primeiro capítulo, passar um tempo nos analisando, para lá para um mês, 2 meses ou um ano, cada um tem o seu tempo, e irmos para o segundo capítulo. Então, veja que o processo de construção, não é nem de transformação, mas de construção da pessoa de bem, né? É um processo gradual, gradativo, e passa pela fotografia de quem somos verdadeiramente. Porque é essa referência que me tira da hipocrisia, né? Se eu vejo o mal que habita em mim, o bem que eu não faço, essa é a fotografia que vai me servir de base para o trabalho que eu vou fazer em mim. Perfeitas colocações, viu? Já estamos aqui no andar do tempo. Ficamos por aqui. Só vou fazer a pergunta de Verônica, mas acredito que essa pergunta já foi muito bem respondida por nosso querido Robson. Ela diz o seguinte: qual a verdadeira característica do verdadeiro homem de bem? Grata. Então, acho que já foi assim contemplada, mas se Robson quiser e sentir a vontade para falar algo mais, Complementando só, a verdadeira característica da pessoa de bem, do homem de bem, da mulher de bem, do espírito de bem, é a vontade de se tornar melhor. Essa é a verdadeira característica da pessoa de bem. É a determinação, é a predisposição de, sabendo-se imperfeito, se tornar uma pessoa pacientemente, calmamente, tranquilamente, cada vez melhor. Que bom, nós agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco por mais essa explanação, esse bate-papo legal, né, que tivemos aqui com o estudioso, né, da doutrina espírita, Robson Cunha, de Salvador. Esperamos contar mais uma vez com as suas contribuições aqui na Web TV Espiritize. E, desde já, nós agradecemos, Robson. Fiquem à vontade e passo para você fazer as suas considerações finais. Oi, Hilton, agradeço através de você, os dirigentes da casa, parabenizo pelo excelente trabalho da divulgação da doutrina espírita que vocês fazem.
É uma doação altamente valorosa, esse tempo que vocês dedicam para a construção de tudo que nós estamos vendo aqui, para a construção desse veículo que leva essas palavras para as pessoas, né? Nós estamos todos juntos, mas não nos mesmos barcos, nós estamos em barcos diferentes, mas sempre olhando para o barco do outro, porque quando o barco do outro furar, a gente está ali para dar a mão, como Jesus fez com Pedro, né? Então, parabéns a vocês, Ailton, obrigado a todos aqueles que nos ouviram, e um beijo no coração e um abraço carinhoso na alma de cada um. Muito bem, fique com Deus, Robson, que Jesus lhe abençoe e agradecemos mais uma vez pela presença, viu? Um beijo no coração também. Um abraço, até a próxima. Gratidão.